Declaro calar a voz do povo, mas isso nunca vai acontecer. Agora é nós aqui de novo, cantando, relutando pelo inteiro. Saudações coloradas. Coloradagem, estou aqui com o nosso mascote, que é mascote do Colorado desde quase seu começo e tem sua história ligada à luta contra o preconceito e também com a história do time. No site oficial do clube diz: o Inter se tornou uma potência estadual e nacional nos anos 40, com o rolo compressor. E no mesmo período surgiu o mascote negro colorado, que apronta travessuras e chega em redemoinhos. A história do combate ao racismo no futebol gaúcho é diretamente ligada ao Internacional. Em 1928, Dirceu Alves vestiu a camisa alvirrubra e dirigentes colorados contrataram jogadores como Tupã no final dos anos 20, antes do profissionalismo ser adotado oficialmente. Durante a década de 1950, a imprensa esportiva gaúcha passou a comparar o Internacional com o personagem negro que pela suposta malandragem dos jogadores, pela abertura do clube à comunidade afrodescendente. Com o passar dos anos, essa visão passou a se misturar com a do Saci, a se identificar essa postura do clube com o Saci Pererê. O futebol tem a virtude de unir culturas e povos, sem distinção de credo, etnia ou origem. A linguagem da bola é universal. Contudo, os recentes episódios de discriminação racial ocorridos após o Grenal do século, edição número 2, demonstram de forma inconteste que o preconceito é uma chaga que envergonha o nosso país e que tem que ser erradicada de uma vez por todas. O Brasil era viciado em escravidão e resistiu enquanto pôde aos processos abolicionistas. Na obra O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, ele relata que no início do século XX, o futebol era praticado exclusivamente por clubes de engenheiros e técnicos ingleses, além de jovens da elite metropolitana que conviviam neste espaço. A base dos principais times de futebol era formada por profissionais liberais, servidores públicos, acadêmicos e bacharéis de direito, que monopolizavam os campeonatos nos bairros de elite. Os tradicionais clubes do Rio de Janeiro foram fundados no final do século XIX, nos quais, para se ter acesso, tu tinha que pertencer a uma boa família. Do contrário, certamente ficaria de fora. A quebra desse paradigma ocorreu somente em 1923, com a vitória do Vasco da Gama, que era um clube de origem popular. A triunfal conquista do Vasco em 1923 e o seu bicampeonato estadual no ano seguinte incomodaram os clubes cariocas. Afinal de contas, como poderia um time formado por jogadores negros, pobres e oriundos da periferia ter tanto sucesso dentro das quatro linhas? A primeira regulamentação frente ao preconceito racial somente se deu em 1951, com a Lei Afonso Arinos. O crime de racismo é definido como sendo aquele em que se impede um indivíduo de exercer qualquer direito em razão de preconceito baseado em etnia, religião ou nacionalidade, ou também quando se utiliza etnia, religião, origem ou até mesmo deficiência física para ofender a honra de outra pessoa. É absolutamente incompreensível que em pleno século XXI
atitudes irracionais sejam manifestadas por certos torcedores. O racismo é um ato criminoso e tem que ser punido de forma mais severa possível. A naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos racistas não tem mais espaço em nossa sociedade. Não estou aqui dizendo que toda torcida gremista é racista, mas existem inúmeros episódios que nos levam a crer que uma parcela dessa torcida tem essa postura. Não existe justificativa para isso. Nós, do povo do clube, repudiamos toda e qualquer tipo de discriminação. Não cabe mais racismo, machismo, homofobia, xenofobia em nossa sociedade. As manifestações racistas deste domingo chegaram inclusive à arbitragem, quando foi questionada a lisura da marcação do pênalti pelo fato do juiz ser negro. Espero uma manifestação do nosso clube e também da FIFA, pois enquanto não existirem represálias firmes, essas atitudes continuarão existindo. Estes episódios impedem o avanço da luta contra o racismo. Vivemos em uma sociedade doente que precisa ser curada urgentemente. O combate ao racismo deve ser constante e não apenas após fatos como os que ocorreram. Nós não podemos ser pautados por acontecimentos, nós temos que ser pautados pela realidade, e a realidade é que o racismo existe e tem que ser combatido. Enquanto não tomarmos atitudes contra o racismo, novos racistas vão surgir. E para terminar, eu peço desculpas pela voz que eu perdi já na quarta-feira passada e estava tentando retomar, mas domingo ela se foi novamente. E esse ano é nosso. Vamos, Inter, rumo ao Campeonato Brasileiro. Salve, Nação Colorada! Quando eu lembro da Coreia,